Você quer com emoção ou sem emoção? Podia ser Podemos normal, tentar uma. né? Podia ser sem emoção. Podia ser Tô uma live tentando ver mais. filtros aqui muito diferentes. Na próxima vamos tentar no YouTube, hein? Pra ver a merda que dá no streaming. Uhum. A gente vai descobrir como é que funciona. Seja bem-vindo de novo. Agora você Será que está sua preso câmera agora não no está teu. invertida? Não está Sabe invertido aquele. porque eu estou me vendo. Entendi. Ó, eu inverti agora, voltei para mim. Eu deveria ter testado salvar para ver como é que fica, mas eu não tive essa grande ideia nesse momento. Agora a gente vai ter que ver o que aconteceu daí ou se o problema foi aqui. Antes assim que eu entrei, antes de começar a participar, estava te vendo. Aí depois, quando entrou nessa tela dividida, aí desapareceu. Ficou tudo preto em cima. Eu tô bolada que eu tô te vendo, é isso que tá me deixando bolada. E é a primeira vez que isso acontece, Rodrigo. Você foi sorteado. Aí que beleza, ó. Nunca passei por Previsibilidade em isso. ação. Meu O Deus, ao não vivo é sei sempre ao explicar. O vivo. que que você acha que ele deve fazer? Testar? Se vai dar bom? Podemos, vamos ver. Vamos testar. Não sei outra Você está solução. sendo testado em todos os seus sentidos, ouvido, Não é? só que você não vai me ver. Não é dele. Espero que depois dê, né? Senão a gente vai ficar meio Eu manco. também espero. Senão, eu vou ter que ir pro YouTube usar a minha Logitechzinha de guerra. Porque ela eu garanto que grava. Ela nunca me deixou na mão. Eu posso Vamos travar, ver. mas acontece. Vamos dedos cruzados aqui. Hoje, você é o diretor do rolê todo, entendeu? Eu falei, vai o roteiro pro Rodrigo, deixa ele matar no peito, fazer o gol. Tô aqui só de apoio, meio de campo. Nós vamos falar de erros, né? Na Isso aí. gamificação, já que todo mundo está gamificando, agora da modinha é fazer bootcamp de implementação, depois que vende as ofertas de Black Friday, está todo mundo gamificando. Mas será que a gente está sabendo gamificar? É o que vamos aprender hoje, conosco. Vamos lá. Bom, retomando então o último assunto que a gente falou, né, na live passada, que a gente falou dos 3 pontos, né, que auxiliam na gamificação. A gente falou um pouquinho do Octalis, que são os motivadores, né, do ser humano, que sem eles a gente não age. Então a gente faz uma análise deles para poder entender melhor os pontos da jornada que a gente pode interagir com o nosso usuário. A segunda questão foi o EXAD, que seria o perfil de usuário, né, como eles se comportam dentro de uma jornada, se como está funcionando esse engajamento, se ele é direcionado, tem um perfil bem definido. Opa, peraí, vou ter que tirar ele aqui. Peraí. Queria tanto que as pessoas vissem seu gato, cara. Ele é tão lindo, seu gato. Com todo respeito ao seu gato. E o terceiro ponto seria transformar as intenções em hábitos, né? Que a gente trabalhava com as microações, os pequenos desafios e os ganchos de motivação. Então, partindo desses 3, né, agora a gente está tentando entender quais são os erros mais comuns e o que a gente pode fazer para evitar. Então, hoje seria, se na primeira parte a gente falou um pouco do mapa, que ajuda a gente a entender um pouco da jornada, hoje a gente vai aplicar a nossa bússola para evitar aí os principais erros e as jornadas erradas aí que podem complicar a vida de quem gamifica e de quem é gamificado também, né? É uma experiência que pode acabar aí prejudicando ambos os lados. Então, começando, acho que o primeiro erro e algo que a gente vê aí já sendo muito mais aplicado hoje em dia é o conceito de PBL, né? Que
points, badges e leaderboards, né? Que em tradução seria os pontos, né? As insígnias e os leaderboards mesmo, né? A tradução acaba ficando por aí mesmo. Que a gente hoje em dia chama de gamificação, né? A gente sabe que não é só isso, mas hoje, de forma assim mais popular, é conhecido como uma experiência gamificada, né? Só que é importante frisar aqui que só colocar uns pontos, botar ali umas insígnias para o pessoal e fazer eles competirem, nem sempre vai fazer com que a experiência seja positiva e muito menos ela vai fazer com que uma experiência ruim ou um design ruim ou um UX ruim seja consertado, né? Ou que aquilo acabe solucionando ou tapando buraco, né? Na verdade, a gamificação, quando mal implementada, ela, ou mesmo nem mal implementada, mas quando implementada em uma experiência ruim, ela pode muitas vezes acelerar a percepção dessa experiência ruim e acabar levando ao erro muito mais rápido do que numa experiência normal, porque a gamificação ela vai ser sempre um booster de experiência, né? Sim, e uma coisa que você traz que é muito importante, a gamificação ela precisa ajudar dois lados a vencerem. O lado que envolve o objetivo do negócio em gamificar e a experiência do cliente com a gamificação, que vai envolver o sucesso, né, a satisfação dele até algum nível de encantamento nessa parte emocional. Então, a gamificação ela precisa vencer para os dois lados. Talvez esse aí Exatamente. seja um erro, né? Às vezes a gente olha só para um lado e não olha para o outro. Sim. Muitas vezes a gente acabamos vendo assim uma aplicação da gamificação como se fosse uma buzzword, né? Ah, é legal ter assim, né? Que nem uma época quando você via anúncio assim de, de apartamento falando de beach tênis, né? Como um diferencial, porque é uma palavra da moda, né? Então acabam colocando assim uma camada de pontos em cima, mas não considera qual é a jornada, qual é a sensação, qual é o sentimento que aquilo vai gerar no usuário, né? E se ele não está engajado e não está interessado nessa gamificação, provavelmente ele também vai estar ferindo as métricas do negócio, né? Então, uma coisa retroalimenta a outra. Sim, e não existe assim a palavra errado, eu acho que não, porque o errado depende do contexto que você cria a jornada gamificada, né? Dependendo do contexto, eu criar uma recompensa que envolva dinheiro, iPhone, MacBook, pode ser efetivo e não vai prejudicar, né? Mas dependendo de como eu introduzo premiação em dinheiro ou coisas, produtos físicos, pode gerar mais competição do que a colaboração. Isso, em algum nível da jornada, pode prejudicar até o engajamento. Uhum. Que, caso seja um dos propósitos da gamificação, você consegue um resultado ali imediato, mas no longo prazo você perde também. E dependendo da persona, eu já vi algumas comunidades implementando o ranking e reduzindo o engajamento porque colocou o ranking. Porque o objetivo, o propósito das pessoas naquela jornada não tinha nada a ver ou tão a ver assim com a gamificação. Às vezes é uma pequena parcela de membros que engajam com isso. Então, talvez outro erro seja uma coisa que você fala muito, que você é muito bom aí também, e eu adoro pra caramba, que se chama pesquisa. Que tipo de pesquisa a gente pode fazer para reduzir erros e construir uma jornada que de fato possa ser funcional e atingir esse objetivo aí dos dois lados? Conte-me aí seus conselhos de guerra. Bom, acho que até seguindo aqui na lista, você já até tocou no próprio tópico, né, de recompensas extrínsecas, né, até onde a gente pode levar o uso de recompensas extrínsecas numa gamificação como uma justificativa para a pessoa estar engajada na mesma, né.
ela pode até ser útil, né, num primeiro momento, para você criar um loop de hábito, para você poder criar um engajamento inicial, fazer um onboarding interessante, algo que seja ali pontual, né? Mas se a gente realmente fala de algo que seja duradouro, uma experiência que engaje a pessoa em si, não só o jogador dentro da pessoa que busca ali uma recompensa ou um estímulo extrínseco, é a gente realmente buscar a motivação intrínseca, né? Porque o extrínseco tem chama de efeito bumerangue, né? Porque ele traz, mas depois aquilo que trouxe a pessoa acaba virando justamente contra a própria experiência. Porque se você usa sempre de formato extrínseco de motivação, a tendência é que você tem que sempre ir aumentando, aumentando, aumentando. E, e aquilo vai encarecendo todo o sistema, vai dificultando, além do que aumenta muito a tendência da pessoa estar jogando ali não pelos motivos que você criou a gamificação, e sim só pelas recompensas da gamificação, né? Então, muda muito o perfil que você está buscando e com certeza vai mudar como a pessoa entende a sua marca, observa o seu serviço, o produto, né? Esse efeito bumerangue, para justificar aqui, em termos mais técnicos, eles chamam de efeito de superjustificação. Vamos considerar assim, que você gosta de, sei lá, você gosta de desenhar. Aí eu falo assim, nossa, que legal, você gosta de desenhar, então vou fazer assim, toda vez que você fizer um desenho, eu te dou R$ 5. Aí depois de um tempo, você vai sentir que você faz o desenho, eu te dou R$ 5. Aí desenho e faço R$ 5. Depois de um tempo, a pessoa começa a não sentir mais que aqueles R$ 5 está compensando. E ela fala assim, agora eu preciso de mais, então agora tem que ser, sei lá, 10. E aquilo vai gastando. E, de repente, você acaba com um problema que depois, quando você retira o estímulo, a pessoa termina com menos motivação inicial para fazer aquilo do que ela tinha no início. Ou seja, você não só não motiva, como pode acabar tirando a motivação inicial da pessoa. Então, o uso da recompensa explícita realmente tem que ser feito com muita parcimônia, porque o uso excessivo dele complica não só para quem está jogando, como também para quem está gamificando. É um ponto muito interessante. Tem alguma outra coisa que veio da sua experiência prática que você considere um erro que a gente precisa pautar aí na sua lista? Traga a sua lista que está aí. Tô só te empurrando. Na próxima Olha, vai fazer tem. aula com fogo de artifício, efeitos especiais e explosões no fundo. Não sei como a gente vai É, fazer é, isso, mas a gente vai ver aonde. agora já vendeu, vai ter que entregar. Olha, eu acho que o próximo ponto, e que é um erro assim, que a gente acaba até vendo com recorrência e tem que tomar bastante cuidado, colocar muitas metas vagas, né? E sejam distantes do usuário, do jogador. Então, metas que não sejam muito naquele conceito SMART, né? Que sejam quantificáveis, qualificáveis, tenham um plano de ação, tenham pelo menos quebrado em passos para você poder fazer 1, 2 e 3, quando ela é maior, e realmente exige que seja um pouco mais vaga, no caso de alguma coisa mais institucional, né? Ou que seja algo que a empresa, no geral, precise atingir, ou o objetivo de uma comunidade, ou de um bootcamp, né? Onde você tem uma meta X a ser alcançada e você cria gamificação para garantir que os passos sejam executados, né? Mas começar com uma meta muito vaga, apesar da pessoa sentir que ela é importante, aí fica realmente faltando um pouquinho de motivação, né? Ok, eu quero fazer, mas como, né? Me dá o primeiro passo, o segundo passo, que é isso que a gamificação muitas vezes faz, né? Ela ajuda a quebrar algo grande, a qualificar algo que é só quantificável ou quantificar algo que era só qualificável, né? Na percepção da pessoa, do jogador. Então, essa ideia de que a gente tem
implementando micromissões e deixando que a pessoa vai evoluindo e com isso co-construindo, acaba sendo um formato muito mais saudável para ambos os lados, além de melhorar o pertencimento e a sensação de co-criação e feedback do usuário jogador perante o próprio sistema ou do conceito como um todo. Ter objetivo, né? Quando a gente passa. Porque tem estágios, né? Quando você vai gamificando, né? A pessoa vai cumprindo e vai avançando dentro daquilo. Então, a cada avanço, a gente precisa ser muito específico. Não só dizer o que fazer, mas como fazer para que as pessoas tenham condições de realizar aquele ponto de desafio. Porque é natural que numa gamificação a gente tenha uma taxa de evasão, concorda? cem por Sim. cento do começo ao fim é difícil. Se a gente conseguir chegar a Uhum. 50 para cima, a gente já está bem acima da média. Outra coisa que eu Sim. considero um erro em gamificação, e geralmente as pessoas dizem que é desafio, né? Desafio de 21 dias. Vou dar isso como exemplo de gamificação, é que as pessoas criam um desafio, mas não fazem acompanhamento dos jogadores, que é a moderação do desafio. É muito fácil a gente falar, os clientes procrastinam, não executam, eu estou entregando, mas você está acompanhando? Porque isso aumenta bastante a taxa de engajamento durante o desafio. As pessoas sentirem que estão sendo vistas, né? Acompanhadas, direcionadas, aquele follow-up, digamos assim, não de vendas, mas de experiência. É uma coisa que do lado de cá eu sempre fiz. E a gente consegue ter um aumento considerável no engajamento dessas experiências. E é o que eu vejo pouca gente fazendo. Às vezes automatiza tudo, mas, poxa, tenho lá, vamos supor, um desafio. 4 semanas. Vamos supor que a Maria está 3 semanas cumprindo tudo, está em primeiro lugar ali da pontuação e tudo mais. Mas na última semana, a Maria sumiu. O que aconteceu com a Maria? Às vezes aconteceu um problema familiar, às vezes aconteceu alguma coisa. Eu vou atrás dessa pessoa para saber o que aconteceu com ela. E aí ela volta a entrar no ciclo de engajamento do meu desafio, porque eu fui atrás para saber. Isso funciona muito e é algo que ninguém faz. Então é muito fácil o pessoal falar que não tem engajamento porque os clientes não acompanham, mas ninguém acompanha os clientes também. Então, assim, é um jogo que ninguém vence no final, entende? Nem o cliente, nem a empresa. Vira um jogo de perde-perde ao invés de ganha-ganha, né? Uma Sim, das premissas básicas da gamificação é o feedback, né? Porque hoje em dia qualquer joguinho ou qualquer interface que você entra, até num site, fez alguma coisa, aquilo não foi responsivo, ou seja, se eu clico e não responde, se eu interajo e não há nenhuma resposta do sistema, aquilo fica vazio, né? O 0 e o 1 ficam indiferentes perante o sistema, né? Não, não modifica nada, e se não modifica, também a pessoa entende que ali não tem muito o que ser feito. Então você acaba matando a motivação inicial por falta de feedback. Ele é crucial, ele é como se fosse assim, sem feedback não tem o jogo, né? Porque é sempre uma coisa de tudo, né? A pessoa age, o sistema devolve. Aí a pessoa age, o sistema devolve. Como se fosse um ping-pong, né? A gente vai trocando ali considerações, dados, informações, feedbacks, e um vai se adaptando ao jogo do outro. sim. E essa customização, que é um pouco do que eu estou falando aqui, ela é muito importante, porque também temos perfis diferentes de pessoas dentro de uma gamificação, né? Pessoas se conectam por motivos diferentes, em momentos também diferentes. As pessoas são diferentes. Se a gente não estiver lendo isso, mapeando e agindo de acordo, a gente vai perder engajamento. Seja num curso, seja num desafio, seja num bootcamp. Quem são os mais engajados? Eles têm um perfil comportamental, eles são bem parecidos. Tem uns que são inconstantes, mas continuam na jornada, e esses precisam de maior acompanhamento.
E tem alguns que vão fazer tudo que está no desafio, mas não vão ficar ali super engajados do jeito que a gente espera, né? Aquele engajamento invisível que quase ninguém mede, mas que ele existe. Sim, com certeza. Isso daí você já até adivinhou que era o próximo tópico aqui. Eu estou lendo O sua nosso quarto, mente. é, que é justamente a gente errar os estímulos e as recompensas por falta da análise do perfil, né? Às vezes você jura que aquela recompensa, que é uma recompensa legal, significativa, expressiva, vai atingir o objetivo, a motivação, o engajamento que você espera, mas por uma falta de análise de perfil, aquilo é muito baixo. Por exemplo, uma pessoa que, sei lá, ela corre porque ela gosta de correr em equipe, da sensação de estar ali num grupo de corrida, fazendo parte de uma consultoria, e aí você entrega para ela uma medalha de que ela foi a pessoa que mais correu quilômetros ali naquele mês. Ela pode gostar, mas pelo perfil dela de socializador, talvez fosse assim a pessoa que mais engajou, mais motivou pessoas, a pessoa que mais instigou, não sei, alguma coisa nesse sentido, uma badge nesse sentido, faria muito mais sentido e traduziria muito mais o que o sistema está querendo para aquele tipo de pessoa. Ao passo que se a pessoa fosse um conquistador, aquela medalha de correu mais quilômetros naquele mês, com certeza ia ressoar muito mais com a motivação intrínseca dele. Porque a ideia também é a gente unir as recompensas extrínsecas junto com a motivação intrínseca. Né? Qual é o melhor momento de eu fazer a entrega de um, associar um com o outro? É, Combinar jornada, o exato. esforço com a recompensa. Exatamente. Além de tornar proporcional, é também saber para quem eu entrega o que, quem considera o que uma recompensa, né? Porque às vezes pode ser um presente de grego, né? Ou um Sim, cavalo de Troia. por exemplo, se eu te der um emblema, um selo, a gente pode chamar de tag, de badge, mas você não souber o contexto pelo qual você está recebendo essa recompensa visual, esse destaque, você não vai engajar com isso também, você nem vai se sentir merecedor, isso não, nem vai liberar uma dopamina para você, porque não tem contexto. E aí não funciona a É, recompensa. Às vezes gera até mais responsabilidade para o membro, e às vezes gerar certos tipos de responsabilidade vai gerar um cansaço, um desgaste na experiência dele como cliente ali. Porque se eu coloco uma tag em você de líder, tá, mas como é que esse cara chegou a ser líder aqui? Como é que eu conduzo a minha jornada a partir do momento que eu recebo essa tag? E quais são as minhas responsabilidades? Por que eu recebi essa tag? Se o cara não sabe, ele não vai engajar. Inclusive, ele pode querer sair por falta de clareza. E não só pessoas isso, têm como perfis diferentes. ele pode até sentir que o próprio sistema em si, ele não é um sistema justo, né, ético, ou que realmente está interessado na evolução dele, né? Vai parecer uma coisa vazia. Sei lá, igual você chegar num lugar e falar assim, nossa, parabéns, olha só, você ganhou, não sei o quê. Muitas vezes parece mais lá vem vamos me dar um golpe aqui, né? Fica uma sensação meio que assim, putz, será que eu estou sendo premiado mesmo? Ou que tipo de premiado está sendo, né? Igual um passarinho, né? Tem o azar de tomar cagada de passarinho na cabeça, é premiado, né? Então, assim, a gente fica com um questionamento ali de será que eu estou sendo premiado ou fui o bode expiatório da vez, né? Então, se as insígnias, se as tags, enfim, qualquer símbolo que represente uma jornada, não existe uma jornada dentro dele que alimente ou que, né, até porque o símbolo ele é só um símbolo, né? Então, se a pessoa olha para aquilo e nada simboliza, ele de nada adiantou. Assim como possa ir comprar uma medalha na esquina ali, ter um monte de medalha em casa, mas eu vou olhar para aquilo, aquilo não vai me significar nada. Ao passo que se eu tiver 3 medalhas, mas eu sei a jornada que eu frequentei, como é que foi,
quais foram as dores e os sabores para conquistar aquilo, é isso que ela tem a tendência a simbolizar, né? Ela vem para relembrar a gente da jornada, como se fosse uma foto de uma conquista nossa. Então a bad ela tem essa intenção, esse intuito. Sim, e pode ser por tempo de excesso, pode ser por uma jornada que a gente metrificou. Talvez um outro problema que a gente tenha seja não metrificar a gamificação, não medir. Além de não acompanhar, não medir os resultados, os dados durante esse tempo. E isso eu vejo que é muito comum acontecer. Sim, E aí tira toda a característica de você conseguir medir o resultado para o negócio. Concorda? sim, se não é medido, não tem como ser melhorado, né? Aí a gente fica realmente à mercê da sorte, né? A gente está jogando um dado, torcendo para cair no número certo, né? E às vezes a gente nem sabe que número é o número certo, né? Então é mais complicado ainda, porque não dá nem para você torcer pelo número correto, porque se você não tem o mínimo de dado ali, é difícil até você qualificar uma jornada. Então fica muito, muito difícil. Fica um experimentalismo que, de novo, colocar uma gamificação em cima de uma experiência ruim só vai acelerar a percepção dela das pessoas. É o caminho mais rápido para entregar. Aí, se a entrega ela não é adequada, se ela não tem uma experiência ali que consiga ser quantificável ou qualificável, fica muito difícil, porque a gente perde a oportunidade de interação, né? As pessoas passam, elas têm uma experiência, a gente não sabe qual é a experiência, a gente não coletou dados dessa experiência, a gente não tem feedback, a gente não tem informação, não teve contato, ou um baixo contato, e isso daí vai só somando no distanciamento de um para o outro, né? Ao invés de aproximar a jornada toda, o tempo próximo, ele acabou distanciando ainda mais, porque a gente ficou na mesma, dá a sensação de que a gente ficou na mesma sala e não interagiu, né? Aí não vai ser agora que a gente vai começar a interagir. Exato. Qual é o outro ponto que você tem aí? Bom, um pouquinho, né, conectado com o que a gente já falou, que é a ideia de um efeito boné, que eu chamo. Que é uma solução atende a todos, né? Ou seja, um tamanho só vai servir para todas as cabeças, né? Que não precisa ser adaptado, personalizado, compreendido, aprofundado, né? A gente já falou isso no Exad, na nossa primeira live. É justo comentar que quando eu faço uma consultoria ou uma mentoria direcionada, além de usar o Exad, se a gente tiver dados, a ideia é a gente gerar os perfis de usuário, de jogador, personalizados para cada experiência, porque a gente consegue realmente aprofundar, entender. Então, por exemplo, se a pessoa tem uma persona, tem uma ideia de quem é ali um usuário ou de um consumidor recorrente, a gente pode explorar a partir disso, entender quais são as suas ramificações, quais são os tipos de uso, geralmente em 4 perfis dentro dessa pessoa, então a gente expande ele e encontra muito mais formas de arredondar a experiência para que esses perfis únicos possam também sentir que eles também foram motivados da maneira que eles consideram o que é motivação e engajamento. Então é a gente lembrar que você falou um pouco que, né, pessoas diferentes têm motivações diferentes, né? A gente quer buscar, a ideia é entender sejam caminhos e jornadas equivalentes, mesmo que diferentes, né? Ou seja, elas têm pinpoints, checkpoints que sejam comuns, mas as rotas que chegam até eles são distintas. Tipo, vários caminhos chegam a Roma, né? Uma coisa meio assim. A Roma Cada é um uma faz coisa o que o povo seu, né? adora. A Roma é um que os marqueteiros adoram. Ê, minha promessa, minha Roma.
Ah, Mas é. geralmente a Roma é uma ideia, é um ideal que as pessoas compram, mas que geralmente poucas pessoas alcançam. As pessoas compram o sonho, a ideia, né? Só que a gamificação ela faz você viver, né? A ideia. Ela te ajuda a trilhar o caminho. Ela não é só a Roma como o ideal, né? Como é que eu percorro um caminho para chegar a essa Roma, a essa promessa? É a execução. É o Sim, tem que ter próximo sim um passo primeiro. depois, né, de eu Exatamente. comprar a ideia. É a jornada, né? Como é que eu chego lá, né? Porque só ter o destino ou o nome do destino não faz a gente necessariamente chegar lá, né? Exato. É preciso ter motivação, engajamento, então é motivar quando fica difícil, é engajar quando está perdido, é mostrar, é apontar, é dar feedback, instigar, é gerar curiosidade, mostrar às vezes até um pouco de escassez, um pouco de evitação do que ele está saindo de, né, querendo, buscando um outro lugar. Enfim, tem muitas formas de gerar gatilhos e de motivar e acionar esses core drives. Realmente só entendendo quem é e como é a jornada e para que é a jornada que a gente realmente consegue desenhar uma gamificação de qualidade e que gere o objetivo desejado, né? Por isso que Aproveitando, também não é tão simples copiar, né? Ah, vou copiar a gamificação do colega. Não, porque precisa de contexto. E contexto tem exato, variáveis. E se a gente não considera as variáveis, a gente não constrói jornada. com certeza. Nem entrar aqui como erro comum, mas eu acho que é um erro que deve ser considerado aqui. Então, não são em 6, agora são 7. Eu vou até corrigir aqui. Ó. O copia e cola. Copia e cola de gamificação até TBL, que é o que a gente comentou aí, de ser o mais básico, pode ser perigoso. Porque se você não entende o porquê daquilo está sendo aplicado, aí realmente fica o eco do eco, e aí, se complicar ou se precisar de um ajuste, fica difícil até de mexer. Porque muitas vezes uma gamificação simples, bem apontada, bem estudada, ela vai funcionar muito melhor do que um sistema todo complexo. É realmente entender. Lembrei aqui de um caso muito legal, não é meu, mas eu acho que ilustra bastante o poder da gamificação quando a gente entende o perfil com quem a gente está lidando. Teve um prédio famoso na China, que são prédios gêmeos que eles construíram. E aí, para poder acelerar a obra e evitar que tivesse ali um corpo mole, vamos dizer assim, dos funcionários, como eram dois prédios, eles fizeram, obviamente, né, uma competição para ver quem é que sobe o prédio mais rápido, mas, adicionalmente a isso, eles aproveitaram, mas eu acho uma sacada muito boa, eles contrataram uma equipe de empreiteiros japonesa e a outra era chinesa, e deixaram a tradição e a cultura entre eles falar mais alto, e aí não preciso nem dizer que os prédios subiram rapidinho, né, porque eles aproveitaram ali uma rixa ancestral de uma maneira saudável, obviamente, né? A ideia não era instigar ali nenhum, nenhuma, nenhuma competição ou uma forma agressiva de lidar com aquilo, né? Afinal, todos ali eram profissionais e entenderam aquilo como uma motivação extra mesmo, e como poderia aquilo surtir efeito na motivação do cotidiano e também dessa ideia de estamos fazendo isso por algo maior do que eu e você, né? Nós estamos fazendo isso pela nossa nação, pelo nosso país, pela nossa cultura, enfim, aí cada um colore a sua maneira, mas você vê, foi um projeto gamificado onde ninguém falou nem de pontos, nem falou de insígnias, nem botou ninguém com, né, um leaderboard que ficou implícito, não teve em nenhum momento colocado ali, olha, a equipe tal está em tal lugar ou não, eles deixaram a própria natureza ali das condições deles gerirem o projeto gamificado por eles.
você mostra realmente o poder de análise e de sentar e ter os dados, como você mencionou também diversas vezes, é essencial, porque sem dado a gente gasta vontade, gasta dinheiro, gasta disposição, gasta usuário, gasta motivação, gasta engajamento, e aí depois custa muito caro se é que dá para retomar, né? Muitas vezes aquela pessoa você já perdeu e não tem como recolorir aquela experiência, né? E tem custo, né? É uma operação. Você vai fazer um bootcamp, tem um custo. Vai ter gente acompanhando, vai ter automação rodando. Acho que é importante estar no radar. E quando você falou de incentivos simples que podem fazer toda a diferença e criar uma gamificação que vai além de ranking, além de pontos, é a própria narrativa da comunidade já ser gamificada. Ela já ser a gamificação em si. Depende muito de como você constrói. Porque se você já coloca na narrativa, no design da comunidade, que viver o que você ensina, o que você pratica, e compartilhar isso na comunidade já é uma gamificação. As pessoas vão criando o hábito de viver e compartilhar, estudar e compartilhar. E aí a pressão é o compartilhar. Não tem uma recompensa específica ali pela pessoa fazer tal coisa. É parte da cultura do lugar. Isso eu tenho aprendido também com um livro que eu estou lendo, assim, ensinar as pessoas sobre autogestão. E elas vão seguir aquela jornada ali com consistência, sem forçação de barra. Tudo bem que eu posso marcar touch points e reconhecer alguns pontos ali. Mas, independente disso, o comportamento dos usuários, de todos os jogadores, tem algo em comum: o propósito de compartilhar. É simples, né? Às vezes a gente acha que precisa fazer um negócio gigante. E, na verdade, o melhor é começar simples e depois ir construindo outras coisas. Perfeito. Gamificar a própria gamificação, né? A gente implementar o conceito de fases dentro da própria. Né? Assim como o usuário, o jogador vai passar por fases, a mesma também ela vai ter uma primeira fase. Aí a gente coleta os dados, faz uma análise, vê o que faz sentido, para daí sim a gente está iterando para a segunda fase, terceira fase. Existe, obviamente, um programa, existe um blueprint, existe um framework, sim, mas sem a devolutiva e sem o feedback do jogador, não tem como o jogo continuar. Né? É igual um jogo que não está sendo jogado, ele está um jogo parado, ele não sai daquele lugar. Falta ação, né? A ação instiga o sistema, e o sistema instiga o jogador, que instiga a ação. Isso vai se tornando um ciclo, né? Sobre o senso de comunidade e de comentar e compartilhar, né? Isso dentro do Octalis a gente chama de Core Drive 5, né? Que seria de influência social. Ela também é um motivador muito grande, né? As redes sociais evidenciaram muito isso. E o quanto a gente gosta, por sermos seres sociais, né? De compartilhar e de dividir as nossas dores, nossas conquistas, as nossas dificuldades. A gente sente que aquilo engrandece ou diminui, né? Ou seja, engrandece as conquistas e diminui as dores, né? Quando a gente divide, né? Aquilo já vai liberando oxitocina, a gente já tem um pouquinho mais de descarga de dopamina num pertencimento, numa sensação ali de, de recompensa, além da oxitocina, que ali é a questão de pertencimento. Então, existem muitas formas mesmo de trabalhar essa motivação e engajamento. Acho que, de novo, talvez falte olhar com mais atenção, com mais carinho, com mais cuidado para tudo isso que já acontece, né? A gamificação, muitas vezes eu brinco que ela é como se fosse uma lente que a gente coloca no nosso cotidiano. Não é que tem algo muito novo, mas é a forma com que a gente enxerga é que renova e possibilita que a gente ressignifique aqueles momentos, aquelas sensações e aquelas ações da pessoa para que elas tenham um novo valor, um novo
amplo significado e que faça sentido para o todo, né? Que isso também gera engajamento e motivação. Que mais que temos aí? Eu sei que você tem uma coisa aí para falar de Duolingo. Eu tenho um case no final também para acrescentar, mas é coisa de Pokémon. Eu vou deixar por final o Pikachu. É, bom, do Duolingo, eu tenho duas coisas para comentar. Assim, eu usei o Duolingo bastante tempo, é, depois deixei ele de lado, fiquei vendo um pouquinho também as mecânicas dele, como ele lidava, né, com esse churn, né, com a minha saída e tudo mais. No widget, eu confesso que assim, eu fiquei um pouquinho chateado porque ele acabou usando muito do você me abandonou como molde de me atrair, né? Então, ele ficava num contador de abandono, vamos dizer assim, né? Com, com a avezinha ali cada vez mais triste, mais isolada, mais abandonada. E aí ontem, curiosamente, eles mudaram a mensagem, fizeram ali um teste AB, aparentemente, viram que eu não estava clicando há mais de 300 dias. E aí eles colocaram ali apenas 3 minutos de exercício, taranã, investir. Eles mudaram, né, o gatilho motivacional, emocional, né, de mostrar, explorar essa escassez, né, o buraco que eu deixei do abandono e falar um pouco do desenvolvimento, que era um custo baixo para retomar. Né? Mas aí me leva a um outro ponto também sobre o Duolingo, que ele tem uma estrutura de gamificação muito boa, mas quem já usou o Duolingo ali sabe que você, obviamente, né, se você pagar, melhora, mas quem fica ali no grátis fica para sempre nas lições muito básicas, né? Chega uma hora ali em aprendizagem de línguas que fica, sei lá, parecendo você está fazendo um kumon de língua, né? Que você fica muito no básico, repetindo frases muito simples que você sente que assim, nossa, não vai ter muito isso no cotidiano, né? Então, assim, ele é um sucesso de gamificação, isso é inegável, ele tem diversas mecânicas, ele é muito bem aplicado, mas ainda assim acho que faltava um pouco de sensação de evolução da jornada do usuário, que fosse além de um modelo pago ou não pago, sabe? Tivesse um sistema de híbrido, fosse um pouco além, porque chega uma hora que ficar participando de uma leaderboard, ficar ali competindo para não cair de ranking, para manter prata, ouro, platina e tudo mais. Se você está sempre repetindo as mesmas ações, né, chega uma hora que fica assim, se eu perder o streak, se eu deixar um dia, aquela sensação acaba se perdendo, sabe? Porque a própria ação em si, que mantém o looping do hábito, ela não é muito engajadora. Então, esse seria um ponto de observação meu, assim, em relação ao volume. Mas não nego as suas qualidades e o impacto que ele teve, né, nas pessoas, deixa isso muito evidente. Tanto é que você fala do Duolingo, a maioria das pessoas sabe o que é e o que você está falando e sabe como é que é. Gamificação, muitas vezes, por conta do Duolingo. Né? Ele, de alguma maneira, ele difundiu muito a gamificação para um senso comum. Sim, eu acho que ficou muito batido para quem tem mais, por exemplo, de 300 dias de ofensiva. Eu acho que vai acabar platorizando até uma segmentação de clientes que já não conseguem sentir mais o estímulo, porque a jornada não é para ter fim, né? É tipo igual aqueles jogos antigos de Nintendo 64 que tinha uma caralhada de nível para você nunca terminar aquele negócio. Só que antigamente não tinha vídeo no YouTube igual tem hoje, né? Mostrando os easter eggs, né? E a Uhum. pessoa ficava presa ali, mas chega uma hora que você dá uma cansada, né? Outra coisa que eles fizeram para diversificar isso é incluir outros tipos de experiências além da parte de idioma, que agora tem como aprender música, né? Jogos, enfim, tocar um instrumento, tem
outras coisas ali que eles estão estimulando na jornada do cliente para que ele tenha Matemática, acho que referência. xadrez também. Sim, isso aumenta a retenção, porque matemática é uma coisa que toda criança, adolescente vai precisar. Então, eu gostei deles terem feito essa variabilidade. Isso dá mais dinamismo, né? A pessoa se inscreve em mais jornadas dentro daquele Uhum, sistema uhum, gamificado que o Duolingo propõe. sim, Eu gosto dos e-mails, né? Eles mandam as coisas assim que a gente sabe que é gatilho, né? Eu entrei para ser estimulada pelos gatilhos do Duolingo, mas chegou um momento que eu perdi a vontade, porque o meu jogo é medir o meu progresso, não me comparar com a jornada dos outros ali, né? sim. Então É, acaba que essa, eles criaram uma receita que funciona talvez para alguns perfis de jogadores, mas alguns não vão ficar. Não está pegando todos os perfis. exato. É, e Aquela acaba às vezes, geração de estímulos, né? Você isso com acaba às certeza vezes. fica por muito tempo nessas coisas, é igual eu. Já pega, já amanhã, já. Não, obrigado. É, a gente enxerga um pouquinho além, assim, né? Ou já vai fazendo uma análise enquanto vai fazendo o próprio onboard e tudo mais, né? Mas é curioso dizer isso, porque tinha um, tinha um jogo que eu estava fazendo um streak, eu já estava em 320 dias, alguma coisa assim. E eu esqueci um dia. E aí ele me jogou lá pro zero. Né? Então, assim, ele não teve uma consideração pela minha jornada, não teve sei lá, um cogumelinho verde de continue, sabe? Pô, já que você passou de X dias indo aí todo dia, né? Se considerar 300 dias aí, foi Natal, foi Ano Novo, foi aniversários, né? Feriados, e todo dia eu estava lá. Mas assim que eu perdi, como não teve essa consideração, eu nunca mais voltei para o jogo, mesmo tendo passado 300 dias. Então, para você ver como uma gamificação, às vezes mal construída, ela pode realmente tirar a pessoa do tabuleiro, né? Então, isso acaba tocando aí no nosso sexto erro, que é o nosso último aí. Sexto não, sétimo, né? Porque a gente adicionou um, Erro não no caminho. Ctrl-C, Ctrl-V, né? Não faça Ctrl-C, Ctrl-V de gamificação, vai dar ruim. Ou pelo menos entenda o que estiver copiando, não dá para fazer igual o IA, que a gente confia que está fazendo tudo certinho, porque também não está, então é a mesma coisa vale aqui. Mas voltando aqui, seria exagerar no Black Hat, né? Black Hat na gamificação seriam os gatilhos emocionais ou motivadores que pautam muito na sensação de urgência, de escassez e de imprevisibilidade como motivadores, né? Então, no caso aí que a gente estava falando, né, o Duolingo falar, olha, você me abandonou há tanto tempo, não faça isso, volte para mim, manda aquele e-mail emotivo e tudo mais, são gatilhos que focam, né, numa sensação negativa para fazer a gente agir. Que eles podem funcionar por um período curto, por uma necessidade de motivação, né? Se você tem uma regra a ser seguida, né? Assim como uma multa, por exemplo, não fez isso, toma multa. Por quê? Porque você quer que as pessoas sigam um padrão comportamental e ficar agindo daquela outra maneira não é interessante para o sistema, então você coloca uma penalização para evitar ou inibir uma certa ação, né? Ou para estimular uma ação pautada num ponto ali, um aspecto de evitação ou de escassez. Então, eu ajo evitando o pior, né? Eu faço agora pensando no amanhã, para evitar um problema maior amanhã. Tudo isso são gatilhos que, assim, eles funcionam, mas se você ficar apertando muito esse botão na pessoa, eles vão gerando uma certa exaustão, um certo burnout. Né? Aquilo dá uma dessensibilização, porque chega uma hora que a pessoa percebe que aquilo é demais para ela, eu quero sair, ou dessensibiliza ela e ela para simplesmente de acreditar que aqueles gatilhos são reais, né? Aquilo fica vazio. Igual a bad fica vazia também, uma escassez excessiva, uma evitação excessiva, elas também podem ficar vazias.
vou fazer com que a pessoa fale assim, isso aqui não é para mim. A sensação, o gosto que fica na minha boca quando eu tenho a experiência não me é agradável. Então, eu não tenho por que continuar nessa experiência, né? Então, é muito importante considerar o Black Hat nas questões éticas, e a ideia é que a gente sempre tente empoderar as pessoas pensando numa jornada mais longa, numa gamificação de significado e de sentido. Porque eu acho que o excesso do Black Hat, não estou dizendo para tirar, né? Acho que é útil. Mas o E, excesso de urgência, de escassez, pode gerar para o cliente, para o membro, para o aluno, a sensação de que ele está sendo usado. Tipo, eu não ganho nada aqui, eu só estou sendo usado pelo sistema. Ninguém se importa comigo, eu só estou sendo usado como mecanismo aqui dentro. E aí, massa quando de o cara manobra, vence né? isso, ele não volta mais, porque você tem uma quebra de confiança. E é muito mais difícil você recuperar uma quebra de confiança. Porque não é uma falha de sistema, é um sistema falho. É diferente. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é entender um erro, outra coisa é estar num erro sistêmico, né? Sim, Ou um sistema errôneo, né? Talvez seja mais complicado ainda, né? Não sim, porque interessa como você age, aquilo sai torto, né? É tipo um telefone sem fio gamificado, né? Você faz uma ação que jurava que ia sair um outro resultado e aquilo acontece completamente fora. E aquilo mais desnorteia e desorienta e desengaja do que ajuda. exato. O pessoal do CS fala muito de alguns perfis de cliente, né? O detrator, o neutro, né? E o satisfeito, né? Eu posso até acrescentar o super fã. Cada um desses perfis vai ser estimulado por coisas diferentes, porque eles estão em momentos diferentes da jornada. Para eu reengajar com gamificação, cara, detrator, eu tenho que ter um tipo de jornada para isso, para trazer ele de volta, para recuperar um churn que eu tive, seja ele precoce ou não. O neutro, eu preciso criar um senso de pertencimento, de progressão, para que ele avance para satisfeito. E eu também preciso trabalhar a satisfação de quem está no nível mais engajado possível, para mantê-los dentro disso, influenciando e trazendo os outros para chegarem também nesse nível. Esse trabalho de meio de campo, ele nunca vai acabar, que é um trabalho que o pessoal do CSCX tem muito. Mas dá para gamificar isso. Perfeito. Até para a Exatamente. gente escalar essa questão. Né? Qual que é o primeiro valor que eu gero para o meu cliente quando ele chega na implementação, a experiência de um produto? Ter um design maneiro é ótimo, mas ensinar o cara a usar o produto é tão importante quanto eu ter um design legal. E eu posso fazer isso com o User Onboarding, que é um tipozinho de gamificação, inclusive, que pode ser. Eu crio progressão, crio checklist, as coisinhas que ele tem que fazer, e ele vai entendendo, como é que eu uso isso aqui? E às vezes você tem uma Ferrari na mão, se o seu cliente não souber usar, ele não vai ligar o carro, ele não vai para lugar nenhum. Uhum. O quanto que a gamificação ajuda todo mundo, né? A gente falou que ajuda o povo de vendas, ajuda o povo de CX, de CS, ajuda o cliente. Ajuda a educação dentro da cultura, fora da cultura, e a educação do cliente para a marca, Ninguém para o perde. serviço. Ninguém perde. Não, todo mundo está ganhando e ainda mais está todo mundo falando a mesma língua e quanto mais o sistema parecer um sistema justo, que recompensa de uma maneira justa, que tenha reconhecimento de ambas as partes, mais as pessoas jogam. E quanto mais elas jogarem, mais dados e mais informações a gente tem para ir melhorando e iterando esse sistema. Né? Sim. Vamos Outra, revisar os erros? vamos revisar os erros. Quais são os principais aí? Vamos lá. Então, começando aí. O nosso primeiro foi que PBL não salva experiência ruim, né? O X fraca. Então, pontos, insígnias e ranking não ajudam se a experiência
não for bem desenhada, não tiver uma boa estrutura. A segunda é que o uso excessivo de recompensas extrínsecas pode gerar um efeito bumerangue e fazer com que a motivação inicial seja perdida, e aí você acaba com usuários e jogadores mais desmotivados do que eles começaram inicialmente. Número 3, a gente ter metas muito vagas e distantes. Então, aqui a gente fala da necessidade de micromissões, de jornadas, trilhas e da sensação de evolução. Número 4, que são errar os estímulos e as recompensas por falta de análise do perfil. Isso a gente tratou bastante, não só nessa como na outra live também. Falando da necessidade da gente entender a conexão entre motivações extrínsecas com as motivações intrínsecas, que nem sempre o que é recompensa ou presente para um é presente para outro. Né? Evitar presentes de grego. A nossa quinta é que é o efeito Boné, né? Que uma solução é uma extensão da outra, mas é uma solução que não atende a todos. Né? Existe uma necessidade não só de adequar as recompensas, mas também entender que você pode ter múltiplos caminhos que levam ao mesmo lugar. Né? Você pode ter caminhos equivalentes, jornadas equivalentes, que passem por pontos ou que enalteçam pontos distintos, mas que busquem todos ali os checkpoints e os pontos de ênfase, e de contato, de fricção que sejam necessários para que aquela jornada seja entendida por todos. E o sexto, não faça Ctrl+C, Ctrl+V de gamificação, evite isso sem entender, não tem como você aplicar, você vai acabar acelerando muito mais a percepção dos buracos de que você não está sabendo muito bem o que está fazendo, porque o usuário percebe, os jogadores, quando engajam, eles jogam. E quando eles jogam, eles vão tentar explorar e entender o sistema. Então, até para isso, a gente tem que estar programado e desenhado. Se a gente não entender que o usuário vai, por natureza, testar, assim como a gente testa um jogo, a gente também está criando um design aí que vai esburacar e vai aparecer esses buracos aí no meio aí da jornada. E o sétimo, então, que é evitar o excesso de black hat. Que seria o quê? Black hat é as motivações que são muito pautadas em urgência, evitação e imprevisibilidade. Elas funcionam muito bem. Por isso que é importante você usar com parcimônia e com ética para evitar burnout e exaustão das pessoas, porque senão você acaba com pessoas desmotivadas e que vão, às vezes, preferir ou abandonar aquela experiência ou então não vão mais se sentir sensibilizadas por todos aqueles gatilhos motivacionais, vamos chamar de negativos, porque eles cansam. Né? Então, seria esses pontos aí os principais que a gente abordou hoje. Sabe que você acabou de criar um monte de corte, né? Eu acho que você foi até intencional nisso aí. Olha, Porque espero que dá sim, viu? Vai ser foto. uma boa. Vai ser uma boa, acho que vai ser legal. Dá até um carrossel. 7 erros, sei o quê, tá. Boa. Dá um post pra você, tá? Isso aí dá um post no LinkedIn pra você. Dá Já um vai ser, já. artigo também. Já sabe que dá pra reciclar, né? Com certeza. Tem, complementando o que você trouxe em termos de case, eu gosto muito do Pokémon. Já joguei Pokémon Go durante muito tempo, inclusive. Já joguei Pokémon no Nintendo, desde criança, desde quando eu tinha 10 anos. E esse jogo continua sendo sucesso. Principalmente a primeira e a segunda temporada. Criaram um monte de Pokémon, criaram um monte de coisa. E o raio do Pikachu, do Charmander, do Bulbasaur, do Squirtle continuam em pauta. O pessoal continua fazendo paródias, brincadeiras com isso. Tem eventos pelo mundo inteiro. Outro exemplo, assim, que eu gosto muito de comunidade é a Lego. Tem um sistema de Uhum. pontos, de rewards. Eles são uma comunidade.
que conseguiram crescer não só no âmbito de criança, mas adulto também brinca de Lego. Você decora sua casa com Lego. Não são cases de sucesso que eles são estruturados com comunidade e são modelos gamificados. Pokémon tem o quê? As insígnias, né? Você tem todo um sistema ali que não é cansativo, não é chato. As pessoas não competem, elas têm que se juntar em grupos para competir por espaços, por territórios. Tem as disputas, mas também tem um jogo que é bastante colaborativo também. Eles se organizam por regiões. Então tem a região do Rio de Janeiro, tem a região de São Paulo. E esses movimentos cresceram tanto que vai para o presencial. Quem vai no presencial ganha selo, ganha badge. Você consegue comprar produtos segmentados. Tudo isso girando em torno de uma economia de comunidade e gamificação também. O sucesso deles não foi sorte. Foi planejado, foi calculado e trabalhado ao longo de anos. A gente está falando aqui mais de 20 anos, 30 anos de negócio, muito mais do que isso. Não surgiram do nada, mas eles construíram tudo isso. E quando a gente chega nesse assunto que a gente já conversou, né? De metaverso, de realidade aumentada, de Web3, vai ter cada vez mais negócio sendo estruturado com comunidade e gamificação. Então, se a gente não aprender a fazer isso direito, da mesma forma que pode ser um grande sucesso, também pode gerar um grande prejuízo. Com Porque certeza. todo sucesso tem uma causa, a sorte de todo projeto, porque ele planejou, quis ter resultado. Ainda que tenha os erros, você mapeia, você calcula, você acompanha, você projeta, você planeja crescer. E isso é o que a gamificação propõe também. Você planejar o seu crescimento, você orquestrar a sua experiência com mais eficiência, com mais qualidade, centrado no cliente. E a gamificação, ela é centrada no cliente. Sem dados, a gente não faz nada, a gente não orquestra uma boa experiência de gamificação sem dados. Sem saber com quem a gente vai falar, qual o estímulo que a gente vai gerar para essa pessoa, né? Sim. Então, são passos calculados. Se tudo der errado, o que tem que dar certo? Qual que é o objetivo nosso, que é a estrela guia, que é a bússola norte do propósito da gente estar gamificando essa jornada de comunidade aqui? Isso tem que estar pautado antes da gamificação começar. E não depois, para ver se o que aconteceu. Você tem uma visão de planejamento muito interessante sobre gamificação. E o mundo vai Eu saber acho, disso. Eu vou te empurrar. Vamos falar essa e porra em acho que espanhol, em inglês e mandarim, botar IA nessa porra, meter tráfego pago. Vamos se a gente fosse empurrar e pegar uma vai na boca de mensagem, todo mundo. Até o Google recomendar você e eu. isso aí. E olha, se a gente fosse deixar uma mensagem final aí, fazendo um bom resumo do que foi hoje aí a live, eu acho que seria que assim a gamificação ela nos permite a chance de criar um legado, assim como você falou do Pokémon, que demorou para construir, mas é algo que fica, que permeia além, né, que é lembrado, que é referenciado. E a gamificação ela marca as pessoas que vivenciaram ela. Então, assim como uma marca pode ser negativa, ela pode ser muito positiva. Vai de qual é a intenção, de qual é a programação, de como é considerado as pessoas que estão participando, seja do lado de dentro, seja do lado de fora, construindo e garantindo que a estrutura aconteça, mas ela tem esse poder transformador, né? Ela tem o poder de transmutar. E então, quando a gente transmuta, a gente também tem que ter muita consciência e ética em aplicar isso, porque a gente vai mudar. Vai mudar as pessoas, vai mudar a percepção, vai mudar a experiência. Isso é preciso ter muita responsabilidade, muita consciência e muita pesquisa em cima, para que a palavra, ou a área e tudo
que a gente vem fazendo não se perca, né? Então, qual é o legado que a gente quer deixar? Eu acho que esse acaba sendo a mensagem que a gamificação permite. Acho que isso é uma boa mensagem para a gente pensar e tem que ter um propósito, né? Por que que eu estou gamificando? Está alinhado com o propósito do que eu estou construindo, do meu negócio, da minha comunidade? Se não tiver dentro do discurso, as pessoas não vão comprar e viver a ideia. Não pode ser só uma teoria, uma ideia bonita. É algo que a gente precisa projetar para acontecer e ser experienciado. Então, vai muito além da gente vender uma ideia. A gente conseguir entregar a ideia que a gente vendeu. E se comprometer com isso verdadeiramente. Construir isso a partir de equipe que vai orquestrar essa experiência com a ajuda dos clientes também. Porque não é uma experiência unilateral, é relacional. Não é só entregar, não é só mandar um selo, é criar contexto, se relacionar, entender como é que o cliente está, saber o que enviar no momento certo. Tudo isso requer estudo e empatia também. A gente fala de dados, mas a gente também fala dessa coisa de saber ouvir os sinais que o cliente dá. E nem sempre é falando, né? Às vezes é sumindo. Muitas das vezes, infelizmente, às vezes. Sim, com certeza. E a gamificação a gente pega isso, né? Porque ela amplifica. A gente consegue perceber a presença das pessoas com muito mais facilidade porque a gente cria marcadores, né? É uma jornada muito intencional. Com certeza. Olha, vou aproveitar esse seu gancho e já fazer o convite pessoal aí para a nossa próxima live, que a gente vai falar um pouco mais justamente desses micro desafios, micro missões e do impacto disso, né, numa jornada, seja de comunidade, seja de mercado, seja de produto ou de serviço. Se acha a gente deixar esse cliffhanger aí para o pessoal? Vamos deixar, que a gente vai fazer quarta-feira de novo, às 19 horas, horário de Brasília. A gente está vendo, você vai fazer no Instagram, no YouTube, a gente está vendo como é que a gente vai fazer, mas vamos avisar tudo que é buraco de rede Isso aí. social que tem. Eu só não avisei no TikTok porque eu não tenho, e não avisei no Pinterest porque lá não funciona muito essas coisas. Mas TikTok, YouTube, até a lista de transmissão eu fiz. A lista dos sumidos que não foram, eu fiz uma lista e saí mandando para todo mundo. É um conteúdo muito importante que a gente tem. E eu espero que muitas pessoas tenham o privilégio de nos encontrar e ouvir. Ai, você se acha? Não me acho. É que realmente nós temos um conhecimento que pode transformar jornadas e vidas e negócios. Sim. É só Seu gato tá aí? começando. Seu gato tá aí ainda? Bota. Não, foi comer. Já está vindo aí. Mas ele não Ai, vai fechar. eu vou chamar ele para fechar a nossa live, porque ele aparece É, sempre. Agora ele abriu a live, na outra ele encerrou. pois é. Qual vai ser a próxima? Só quem assistir vai saber. Eu adorei seu roteiro, cara. Ficou muito legal. E você se soltou hoje mais, hein? Hoje eu estava mais em casa, não me pegaram nas pegadinhas, né? Eu deixei o roteiro contigo para não botar você nessas pegadinhas no meio. Aí você tem esse controle de roteiro, você se solta. Combinado. Então, Agora que você pegar o jeito próxima, de gostar de fazer live, vai ser foda. Você vai querer fazer isso sempre. também acho. Bom, Obrigada. assunto a gente tem para tratar, então a gente vai. Estou lembrando o pessoal aí na próxima, micro desafios, micro missões e o Hook, né? O modelo Hook. Você É uma coisa é que um eu amo demais. especialista. Então você também vai falar bastante. Vou botar você numa saia justa na próxima aí. Eu quero ver, eu quero Fiquei isso. Eu sabendo. quero esse desafio. Eu quero essa skin. Me coloca numa saia justa. Essa é a sua missão pro nosso próximo Combinado. encontro. E Combinado, assunto é um então. negócio que a gente tem. Se tem uma coisa que a gente tem, é assunto. Porra, nós temos assunto. Me coloca aí numa coisinha pra eu ficar tímida. Eu quero ficar vermelho. Deixei você vermelho na primeira, me deixa tímida na terceira. Combinado. Combinado, Combinado? então. Adoro Fechado. o desafio. Tamo junto e misturado. Quarta que vem, 19 horas. Acompanhe Isso a aí. gente, nossos avisos em tudo que é lugar.
Vamos eternizar esse conteúdo. Como eu te falei, esse é o nosso legado para o planeta. Exatamente. Vamos lá. Obrigado, tá, pelo seu Valeu, tempo. obrigado. Volte sempre. De verdade. Vamos lá, Seu também. vamos lá. Até a próxima. Até a Muito obrigado. próxima. Valeu, tchau, tchau. Tchau.